Olá, queridos. Queremos dar boas-vindas a todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Sejam bem-vindos ao Facebook, a nossa capacitação online da editora Seduca. É uma grande alegria recebê-los durante essa capacitação, nessa transmissão ao vivo. Agradecemos a todos que fizeram a sua inscrição via WhatsApp, e essa é uma transmissão aberta, porque o número de pessoas em nossa sala, ela havia ultrapassado o número de vagas disponíveis, por isso decidimos usar esse canal do Facebook. Então, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Ana Beatriz Rinaldi, é uma grande alegria ter você conosco nessa tarde. Estou feliz também de estar aqui com vocês, pessoal. Estou bem Muito feliz. bom. E, bem, como irá funcionar essa transmissão ao vivo? Nós teremos um primeiro momento com a Ana Beatriz Rinaldi, explicando para nós, né, o tema dessa tarde, e num segundo momento nós iremos responder algumas perguntas. Então, essas perguntas, elas precisam ser enviadas via WhatsApp da editora Seduca. Eu já irei colocar aqui na tela daqui a pouco o número do WhatsApp, e muitos de vocês já têm esse número, né? Vocês podem entrar no site da editoraseduca.com.br, lá tem um link direto do WhatsApp. Nós iremos receber as suas perguntas e a Ana Bia irá responder à medida do possível, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração, então, nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, apesar da distância, apesar das circunstâncias. Sabemos que estamos vivendo um momento ímpar na história e queremos invocar mesmo a presença de Deus cada vez mais em nossos lares, em nossas instituições, tá bom? Vamos orar conosco nesse momento. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de continuar aprendendo, de continuarmos nos reunindo, apesar de todas as circunstâncias, temos essas ferramentas disponíveis. Entregamos essa tarde ao Senhor. Obrigada pela vida da Ana Bia, por todo o trabalho que ela já tem desenvolvido, por tudo que nós temos aprendido também por meio da vida dela, do seu esposo, da sua família, e tantas vidas que o Senhor tem acrescentado em nossa história na ICEP, também pelo trabalho que nós podemos desenvolver na editora Seduca, e nesse momento nós entregamos essa capacitação em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor capacite mesmo a Ana Bia em tudo aquilo que ela irá compartilhar conosco. Amém. E pedimos que a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, se renove sobre nós, sobre as nossas famílias, nossas escolas, cada instituição, toda a equipe que tem trabalhado nos hospitais, Senhor, ajudando tantas pessoas. Nós clamamos ao Senhor pela tua misericórdia, Deus, em nome de Jesus, entre as nações da terra. Sabemos que nada foge ao teu controle, ao teu governo, ao teu poder, e nós confiamos no Senhor sempre, Deus, independente das circunstâncias. E nós te agradecemos agora, Senhor, e entregamos esses próximos momentos em tuas mãos, agradecidos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Então, só antes de passar para a Ana Bia, desculpem, relembrando, vocês podem enviar perguntas pelo nosso WhatsApp, iremos responder na medida do possível. Então, entre em nosso site, editoraseduca.com.br, para ter o link do WhatsApp ou direto em nosso número. Ana Bia, que Deus te abençoe, usa a sua vida para continuar nos inspirando. Ana Bia, gestora do conhecimento da ICEP, que é a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, responsável pela abordagem educacional por princípios no Brasil, também em todas as nossas frentes missionárias, nós temos muitos trabalhos missionários juntos. E a Ana Bia é a nossa mentora, nossa mestre, e hoje nos dá a alegria de ter a presença dela aqui conosco. Muito, muito obrigada, Ana Bia, que Deus continue te abençoando, e também toda a tua família, tá bom? Obrigada. Então, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, uma alegria. É claro que eu preferia estar pessoalmente nos nossos workshops, encontros regionais que a gente tem aí pelo Brasil, seria muito mais gostoso, mas felizmente a gente tem esse recurso que diminui um pouquinho a distância entre nós. Estou feliz, queria mandar um beijo para todos, queridos que estão de alguma maneira mais pertinho agora. Então, gente, para quem não me conhece, eu quero me apresentar, dizendo qual que é a minha formação. Porque hoje a gente vai falar sobre um tema
que envolve as competências socioemocionais. Então, para começar, eu queria dizer que eu não sou psicóloga. E a abordagem que eu vou fazer aqui hoje, ela é uma abordagem dentro da nossa metodologia, da nossa filosofia e da nossa visão de currículo, da nossa abordagem educacional por princípios. A minha formação, eu sou pedagoga, eu tenho especialização em gestão, eu sou psicopedagoga também e tenho mestrado em educação, mas não sou psicóloga, mas voltando, deixando bem claro para vocês, a gente vai fazer uma abordagem aqui que vai relacionar as competências socioemocionais com os nossos 7 princípios de governo, que eu acho que quem está me escutando, com certeza já ouviu falar nos 7 princípios de governo. Os 7 princípios de governo, eles são a base, o fundamento da nossa abordagem educacional por princípios. Então, gente, o nosso objetivo aqui hoje, então, tá claro para vocês? Já está aparecendo aí na tela qual é o nosso objetivo de hoje? Porque para mim não está aparecendo, mas eu acredito que para vocês esteja. Sim? O nosso objetivo, então, é a gente estar fazendo uma relação. Como é que a gente pode, na nossa escola confessional, trabalhar as competências socioemocionais trazidas pela nossa BNCC e não perder a nossa identidade como uma escola confessional e ainda dentro de uma abordagem educacional por princípios. Como é que a gente pode fazer essa relação? Gente, vocês vão ver, é tranquilo. A gente já faz isso no nosso dia a dia quando a gente trabalha muito bem trabalhado, claro, os 7 princípios de governo. Então, vamos lá. A BNCC, ela trouxe, então, as 10 competências gerais. E dentro dessas 10 competências, algumas se destacam como socioemocionais. Muita gente falou, não, isso não vai ser bom, isso vai atrapalhar a nossa prática como escola confessional. Mas, na verdade, eu particularmente acredito que foi um grande ganho. Porque, gente, nas nossas escolas de educação por princípios, a gente já sabe há muito tempo que a gente tem que olhar a criança de maneira integral. A gente não está na escola para ensinar só conteúdo. Nós estamos na escola para tratar caráter, para tratar temperamento, desenvolver habilidades, como lá na nossa definição de educação. A gente olha a criança de maneira integral. Então, quando a gente trata de emoção, a gente trata de algo muito sério. A própria palavra de Deus fala que a gente é corpo, alma e espírito. Se a gente é corpo, alma e espírito, então emoção tem que entrar no nosso currículo. Só que quando a gente compreende com profundidade os 7 princípios, a gente observa que a gente já está trabalhando essas competências. Então vamos lá, vamos começar. O que eu queria compartilhar com vocês hoje? De uma maneira muito prática, em parceria com a editora Seduca, nós criamos um material didático, esse livro aqui, Trilhando uma Grande Jornada. E esse livro aqui vai trazer umas atividades práticas, vai trazer umas dinâmicas que vão ajudar você, professor, a trabalhar tanto os princípios, que é super importante na nossa abordagem, quanto as competências socioemocionais. Na verdade, esse livro está dividido em 3 partes, tá? A primeira parte dele é teórica. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui, vai percorrer algumas páginas. A segunda parte é bem prática. São atividades que você vai colocar em prática, aplicação dos princípios na vida do seu aluno, do seu filho, da criança que você é responsável, é mentor ou tutor, seja lá o que for. A segunda parte, a terceira parte, são os planos de aula que você vai encontrar lá na editora. Porque para cada atividade que você encontrar no livro, vai ter um plano de aula correspondente. Daqui a pouco eu falo de novo sobre isso, tá? Então, vamos lá. Eu não estou conseguindo ver aonde está as apresentações, tá? O PowerPoint. Mas só se vocês estão vendo para vocês se localizarem,
eu agora vou falar de que maneira, como é que nós vamos trilhar essa jornada do livro. De uma maneira muito prática, de uma maneira bem gostosa. Esse tem que ser um momento prazeroso de você com a sua criança, um convívio onde você vai se deixar conhecer e você vai conhecer com mais profundidade a sua criança. Então, é uma relação como tem que ser de ensino e aprendizagem. Você como mentor, mas a criança, vocês vão estar percorrendo um caminho, uma trilha, uma jornada muito gostosa e prazerosa. E isso vai acontecer através de atividades. Gente, vamos entender um pouquinho a diferença entre competências e habilidades? Porque eu percebo, andando por aí, que há muita confusão sobre isso. O que é importante a gente saber? É importante a gente saber que a habilidade, ela está associada ao fazer. A habilidade é uma capacidade que vem com o treino, com o exercício. Ela pode nascer com você, mas você pode desenvolver também. A habilidade exige esforço para ser adquirido. Olha lá, os princípios e principalmente o caráter, o nosso caráter é formado com empenho, com esforço. Lembra-se disso? Quando a gente trabalha o princípio de caráter? Então, a habilidade também. As habilidades, elas são desenvolvidas nas atividades que a gente gera no nosso dia a dia, lá na nossa aula tão gostosa que a gente prepara com tanto amor, para que então elas se tornem um grupo de habilidades, formam uma competência. Vamos dar um exemplo de habilidade? Olha, a capacidade de você interpretar, a sua flexibilidade, a sua iniciativa, a sua capacidade de persuasão, de comparar, de analisar, de identificar, são habilidades. Um conjunto de habilidades forma uma competência. E essa competência é que um dia vai se tornar a competência de você ser um médico, de você ser um arquiteto, de você ser um engenheiro. Deu para entender? Então, assim, durante a nossa jornada que a gente está trilhando aqui no livro, a gente está falando o tempo todo de habilidades e competências, mas o mais importante, a gente está falando de princípios. Princípios que são sementinhas que quando a gente planta na nossa vida, elas crescem e dão um fruto. Todo princípio tem uma relação de causa e efeito dentro dele. Todo princípio é como se fosse uma semente, que você não pode plantar uma semente de melancia e querer colher uma goiaba, na verdade. O princípio, quando você planta, quando você vive ele, ele vai te dar um fruto. É isso que a gente vai procurar trabalhar e ensinar a criança de uma maneira bem legal, bem gostosa, através dessas atividades que foram boladas aqui. Então, vamos lá. De que tema que a gente vai tratar no nosso tempinho aqui juntos? Nós vamos tratar dos 7 princípios, nós vamos tratar das competências e habilidades e de que maneira a gente consegue relacionar uma coisa com a outra. Vocês estão começando a perceber que dá perfeitamente para a gente fazer essa conexão, que dá perfeitamente para a gente trabalhar tanto a competência, a habilidade e os princípios? Vocês estão começando a perceber? Se não, a gente já vai chegar lá. Bom, o que eu quero, eu, editora Seduc, a ICEP, o que a gente quer que essa criança, esse presente de Deus, a imagem e semelhança de Deus, que Deus colocou na sua vida para você cuidar, o que ela possa aprender? Bom, várias coisas, né? Mas vamos começar lá pela criatividade. Criatividade. A criança criativa, ela pode ser criativa naturalmente, mas ela também pode adquirir a criatividade através de exercícios e dinâmicas que você venha propor com ela. Agora, a criatividade é algo da natureza da criança. E, gente, a natureza da criança está muito relacionada ao princípio da individualidade, porque nós temos que ter a visão correta da criança. A visão cristã da criança nos ensina que a criança é criada à imagem e semelhança de Deus.
Ela precisa sim de redenção, porque ela foi concebida em pecado, mas ela nasceu para brilhar e para a criatividade que está no nosso Criador também ser exercida por nós. Tanto é que nós, seres humanos, somos super criativos. Somos, não somos? Você, professor, então, é o ser mais criativo que existe. A gente está até dando aula online agora, porque não podemos dar presencialmente, então você está de parabéns, porque você, professor, é o ser mais criativo. Essa habilidade, essa característica, a gente pode relacionar ela ao princípio da individualidade, porque a gente tem um Deus criador, então nós podemos ser assim também. Olha, eu me lembro de um dia, gente, vou contar para vocês, eu tenho 3 netinhos, tá? Um de 6, um de 3 e uma de 2. Mas quando meu netinho tinha 5 anos e a minha netinha tinha só 1 aninho, eu estava com eles na piscina e de repente caiu uma tempestade, mas uma tempestade tão terrível, tão terrível, tão terrível. Gente, eu me assustei. Eu fiquei com medo, porque foi aquelas trombas d'água que tá sol e no minuto seguinte tá tudo preto, tudo escuro e não tinha onde eu correr, não tinha um lugar para me abrigar. Eu estava com o carrinho da minha netinha e ela tomando aquela chuva, eu tomando aquela chuva e, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Na mesma hora, o meu neto falou assim, meu neto Luigi, falou assim, vovó, eu tenho aqui o cartão do condomínio que me deixa entrar no banheiro. Vamos correr para o banheiro, vovó, porque no condomínio dele o banheiro fica trancado. Só quem tem acesso é quem tem o cartão, porque é morador. Na mesma hora, esse menino veio com essa ideia criativa. Então, a nossa proposta como educador é elaborar atividades com a intenção pedagógica de gerar criatividade na sua criança. Essa é uma habilidade super importante, vocês concordam? Caminhando, pensamento reflexivo. O pensamento reflexivo, essa habilidade, ela é tão importante porque o que a gente pensa, a gente acaba fazendo. É ou não é verdade? Você começa a matutar uma coisa, matutar, daqui a pouco você está fazendo. E quando você faz muitas vezes, acaba definindo quem você é. Acaba fazendo parte do seu hábito, da sua maneira de ser. Tudo começa aqui, gente. Então, essa capacidade de pensar, eu associo ela muito a princípios como soberania, porque Deus é o autor de todas as coisas e de nós mesmos. Porque o princípio da mordomia, porque é a mordomia dos nossos pensamentos. Então, olha só, a gente pode, de maneira muito legal, muito prática, associar esse princípio a essa competência que a gente quer ensinar ao nosso aluno. Vamos caminhando. Habilidade social. Gente, habilidades sociais. Olha lá, que princípio que eu associo. Aliança. Vamos viver em paz? Vamos respeitar o outro? Vamos aprender a perdoar? Vamos também aprender a ouvir. Não é só o que eu quero. Não é só a minha vontade. Não é só a minha brincadeira. Não é só do meu jeito. Gente, quanta coisa linda a gente ensina através dos princípios e finalmente a gente agora tem um respaldo legal para também ensinar isso, porque essas competências socioemocionais são importantes para a nossa formação integral. Elas são importantes para definir quem nós somos. Não vale mais só o QI, só a cognição, a capacidade de você estar trabalhando em equipe. Olha lá, sua criança, você está com preguiça, você não faz trabalho em equipe porque dá muito trabalho na sua escola. Ai, os meninos bagunçam, os meninos ficam para lá e para cá. Não, não, não. Vamos fazer trabalho em grupo, vamos fazer trabalho em dupla, porque nessa hora a gente vai desenvolver habilidade social. Ai, mas está dando problema. Ministra o princípio da aliança. Porque ali, quando a criança entende o valor desse princípio, ela mesma começa a ter um referencial de postura, de comportamento aceitável dentro daquele ambiente, porque ela entendeu o princípio da aliança. Continuando, o que mais a gente vai aprender? Autonomia e responsabilidade. Olha aí o princípio do autogoverno, a capacidade de se governar, de ter domínio próprio, de saber os limites.
de ter disciplina. Olha esse princípio lindo. Ele nos ensina sobre essa competência de sermos autônomos, de sabermos estudar por nossa conta. A pesquisa 4 passos, por exemplo, quem faz muita pesquisa depois, ele já se torna um autodidata, porque ele já sabe como ele vai buscar o conhecimento, ele já sabe que ele precisa pesquisar palavras para tomar domínio daquele conhecimento. Ele é um investigador, ele tem curiosidade, ele vai atrás. Olha aí, essa é uma habilidade de autonomia que a gente faz através da nossa pesquisa 4 passos. E lá, aqui no livro, eu coloquei uma atividade super legal de pesquisa para você fazer com seu aluno também. Gente, dá para fazer, fica lindo, fica maravilhoso. Eu queria contar para vocês rapidamente uma situação de autogoverno, princípio do autogoverno, que eu passei. Eu sempre gosto de contar essa história. Um menino que eu estava dando aula, o menino não se controlava, porque ele queria fazer pergunta, ele estava amando aquele assunto, ele estava amando o assunto, mas ele não conseguia se controlar. Até a hora que ele chegou pertinho e falou: professora, me ajuda a ter domínio próprio, a me controlar, porque eu estou precisando disso agora. Às vezes o seu aluno precisa da sua ajuda para isso. Mas se ele entendeu a importância desse princípio, ele vai ser um menino que sabe fazer uma boa pesquisa, que tem autonomia para estudar, que não fica dependendo o tempo todo dos outros para estudar. Olha aí que coisa legal, já começamos a entender um pouco mais como unir as duas coisas, certo? Vamos caminhando. Capacidade de conhecer a si mesmo. Gente, isso é tão importante, é tão bíblico. Porque olha só, assim que Deus faz com a minha vida. Quando o convencimento do pecado, que é básico para a gente ter um relacionamento com Deus, ele começa por eu saber que eu sou um pecador. Para eu conhecer a mim mesmo, como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou me desafiar? Se eu nem sei aquilo que eu preciso me desenvolver, aquilo que eu preciso mudar. É lindo, é maravilhosa essa competência de você se conhecer, se amar, se apreciar. Porque quando eu sei, eu tenho consciência dos meus talentos, das minhas virtudes, eu começo a me amar. E você, educador, foi colocado por Deus na vida dessa criança para isso, para despertar nela, para falar para ela: olha, você tem esse talento. Será que você, professor, já sentou no lamento da sua devocional e escreveu que talentos você reconhece em cada um dos seus alunos, que você gostaria de que fossem desenvolvidos durante o ano? Você já parou para fazer isso? Pois é, mas é muito importante conhecer a si mesmo, porque se a gente não se conhece, a gente não se desafia, a gente não faz um plano de desenvolvimento para a nossa vida. Caminhando, cuidar de si mesmo, uma outra competência que a gente quer que a criança aprenda, cuidar de si mesmo. Tem muito a ver com a mordomia, gente. Nosso princípio da mordomia, cuidar do que eu penso, cuidar do que eu tenho, cuidar de saber qual é a imagem que as pessoas têm de mim, como é que as pessoas me avaliam. Isso é muito importante, porque existem crianças que não têm noção do seu valor ou então de como às vezes elas são inconvenientes e precisam ser tratadas no seu caráter. O cuidado, gente, não é só com o material, com a mesa, com seus livros. O cuidado é com tudo. Começa aqui com o que você pensa e vai até o planeta Terra. Mas a gente tem que ter essa noção de cuidado. Gente, a BNCC está trazendo uma coisa que a gente já está sabendo há muito tempo. Quem está trabalhando na escola por princípios sabe a importância de viver o princípio da mordomia. A semente desse princípio é a administração, a boa administração de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou, que Deus me deu como talento, para eu ser aquele que multiplica os talentos que deu Deus, não que enterra, e também daquilo que Deus me deu. Então, caminhando, gente, olha aí, aprender a
amar. Olha que coisa linda, gente. Cristianismo puro, a essência de Jesus, a essência de Deus é o amor. E que isso tem a ver, Ana, com as competências? Não, tem a ver sim. Porque nós temos que ter a criança, quando ela se ama, quando ela se conhece, quando ela sabe os seus talentos, ela foca nos seus pontos fortes, ela foca naquilo que ela tem de bom. Ela quer crescer, ela quer se desenvolver, porque ela tem uma boa autoestima. Avalia você, professor, primeiro. Será que você tem uma boa autoestima? Você se ama, você conhece seus talentos, você já parou e descreveu todos os talentos que você tem? Todas as virtudes, aquilo que Deus te deu, que é a sua identidade, a sua marca. Eu sou conhecido como uma pessoa, eu lembro que a minha filha, quando era pequena, todo mundo chamava ela de Poliana. Ela era conhecida como Apoliana, minha filha caçula. Era a identidade dela. Então, gente, como é que você é conhecido? Se você não se amar, você nem tem como fazer um plano de desenvolvimento. Agora, esse amor tem muito a ver com o nosso caráter. Porque assim como o princípio do caráter é algo que dá trabalho, que exige empenho, o amor também dá trabalho, gente. Amar e ser amado é uma relação que tem que ser cultivada. E não é fácil cultivar, porque exige perdão, exige renúncia, exige um tanto de coisas. Tá certo? Então, por fim, olha aí, uma competência super tchan, tomada de decisões importantes. O seu aluno é capaz de tomar uma decisão importante, responsável, no momento certo. Ele sabe solucionar um problema. Ele tem disciplina para solucionar esse problema. É pesquisador curioso que vai atrás, como é que eu resolvo o problema desse rio sujo que a gente tem aqui em São Paulo chamado Tietê. Como é que eu posso resolver isso? Ou então, como é que eu posso resolver um problema simples que aconteceu lá na minha escola? Um monte de criança, só tem uma quadra e todo mundo quer jogar futebol na hora do intervalo. Como é que eu faço para resolver esse problema? Existem problemas bem complexos e alguns muito simples de acordo com a faixa etária da criança. E essas atividades que a gente pensou aqui, desse material didático, elas vão dar oportunidade para o seu aluno perceber, ele é um cara criativo, ele está acostumado a solucionar problema, ou ele está ali sentado esperando que alguém resolva o problema dele. Alguém vai dar um jeito nisso. Ah, esse negócio não está funcionando, o elevador parou de funcionar, mas eu nem preciso avisar o zelador, alguém vai avisar. Aí você vê o quanto ele tem de iniciativa, de habilidade, se ele tem um espírito investigativo, se ele sabe onde ir procurar a solução daquele problema. Gente, continuando, a proposta desse material didático também é uma proposta de relacionar o tempo todo princípio à competência, princípio à competência. Eu vou dar alguns exemplos breves aí, tá, gente? Quem eu sou? O que eu sei? Para onde eu vim? Para onde eu vou? Que princípios estão ali? Individualidade, mas ao mesmo tempo é uma competência de autoconhecimento, concordam? Quem eu sou? Para onde? Os postulados da vida cristã, gente, que todo mundo tem que responder na sua escola. Se o seu aluno saiu no final do ano e ele nem respondeu essas perguntas existenciais que todo mundo tem, para onde que eu vou, da onde que eu vim, essas perguntas que estão dentro do ser humano que foi Deus que colocou lá, como uma forma de você buscá-lo. Olha aí, pensar antes de agir, já falamos um pouco sobre isso, autogoverno, autocontrole, ser capaz de me colocar no lugar do outro, habilidade social, princípio da aliança, empatia, trabalhar em cooperação e não só em competição, mas trabalho cooperativo, ser capaz de fazer parte de uma equipe e ouvir o outro e respeitar a opinião diferente do outro. Aceitar erros e perdas, aprender com as nossas falhas. Sim, cada um tem uma esfera. O princípio da soberania diz que cada um tem uma esfera de autoridade. Deus está lá em cima, mas você tem a sua esfera de autoridade. O seu aluno também tem.
Ele tem autoridade sobre aquilo que é dele, o material dele. Ninguém pode pegar o material dele sem pedir. Aquilo é dele, ele exerce uma autoridade sobre aquilo. Agora, se eu trabalho com meu aluno com profundidade esse princípio, eu estou também tendo uma oportunidade de trabalhar a resiliência nele. Eu falei, mas eu vou tentar de novo. Eu falei, mas isso é a minha oportunidade de aprender mais, de saber mais. E não de ficar abatido, desanimado. Ai, não consigo, não sei fazer, vou desistir. Então, assim, a gente bolou umas atividades para ajudar a sua criança a não ficar com essa postura. Bom, vamos lá. Não deu certo agora, vamos de novo. Aí, pessoal, Thomas Edison, tentando, até conseguir. O que mais? A gente vai falar também um pouquinho da consciência crítica, da consciência do outro, da consciência social. A gente vai usar o princípio da mordomia, o princípio da aliança para falar dessa competência de você saber, né, que você está dentro de uma sociedade, existem direitos e deveres e regras que precisam ser seguidas, que eu tenho que ter consciência, primeiro, de quem eu sou, que é essencial, meu conhecimento próprio, mas também do outro, que precisa ser respeitado, e como cristão, amado. Nós sabemos que é mais do que respeito, também é amor. Então, gente, eu coloquei aqui alguns exemplos práticos de como a gente pode, aqui no PowerPoint, né, de como a gente pode estar trabalhando tanto as competências e habilidades quanto os princípios. Ok? Vamos agora lá falar dos 7 princípios governamentais. Eu achei muito importante que, nesse material didático que a gente está falando aqui sobre ele, a gente tenha um resumo muito breve de cada princípio. Tá? Então, o princípio do caráter, por exemplo, é importante que o seu aluno saiba o que é o princípio. Gente, certa vez eu cheguei numa escola e a escola estava linda, decorada, com a linha do tempo em todas as salas e os princípios em todos, o corredor cheio daqueles cartazes lindos que a editora Seduca faz. Só que tinha um problema. Eu fui tomar água e peguei uma aluninha no corredor e falei assim, vem cá, fala para mim. Nossa, que bonito o princípio da mordomia. Do que se trata? O menino falou, eu aprendi que eu tenho que cuidar das minhas coisas. O menino já tinha uma certa idade, eu esperava uma explicação mais profunda. Mas no dia a dia, lá na sua sala de aula, como você aplica esse princípio? E a criança não sabia me dar um exemplo. Então, gente, o princípio ele não é para ser decorado, memorizado e colocado na parede, ele é para ser vivido. Primeiro por você, professor. Quando você chega na sua sala e lá na sua mesa está super organizada, você trouxe o seu fichário para o seu aluno se inspirar no seu fichário e querer ter um fichário tão bonito quanto o do professor. Quando ele vê você vivendo os princípios, esses princípios têm que ser vividos na sala de aula. E o seu aluno gasta tempo. Mas, poxa vida, Ana, eu tenho um currículo extenso para dar, eu vou ter que ensinar 18 gêneros textuais nesse ano. Como você quer que eu pare para falar de princípio? Para sim, porque senão você não é uma escola da abordagem educacional para princípios, você é uma escola comum, que só está preocupada em ensinar conteúdo. São importantes os conteúdos e a gente tem que ensinar com excelência, mas também nós temos um diferencial que não pode ser deixado de lado. Então, o seu aluno, hoje, se eu chegar lá na sua escola e eu chamar um aluno seu, ele vai saber me falar dos princípios? Isso é muito importante. É que ele vai decorar a definição de caráter, mas ele vai saber como se aplica, do que se trata. Olha aí no outro slide, dizendo assim, eu até coloquei um exemplo que na página 20 tem uma aplicação desse princípio, né? Fortalecimento das emoções saudáveis. Trabalhe o caráter do seu aluno, fortalecendo as emoções saudáveis deles, mas também deixando ele dizer quando a emoção é negativa. Ajuda o seu aluno a perceber que ele tem um caráter birrento, teimoso, voluntarioso. Coloca mais ênfase no ponto positivo, na parte boa do caráter dele. Ele ajuda todo mundo que precisa, ele gosta de servir. Olha aí, emoções saudáveis, mas não sufoca. Não fala para ele engole esse choro.
Porque emoção não é para ser sufocada, não é para ser engolida. Emoção é para ser exposta e tratada, tá, pessoal? Vou correr um pouco mais, que eu já estou falando muito, que eu gosto de falar, então olha lá. O princípio do autogoverno, aprender a se controlar, a ter disciplina, a colocar limites em si mesmo. Isso eu não posso fazer. Até aqui eu vou, mas dali eu não posso mais ir. Voluntariamente eu escolho me submeter. Eu escolho me submeter à minha autoridade, mas tem que ser de dentro para fora, pessoal. Não pode ser uma coisa externa só. Não, mas eu vou receber um castigo, eu vou receber um cascudo, meu pai vai usar a vara. É de dentro para fora. Se você está trabalhando só o externo, muda isso. Porque tem que ser de dentro, ele saber, eu quero me submeter voluntariamente. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que você entenda que é importante você submeter a essa autoridade, a essa regra, a esta constituição na sua sala. Eu vou colocar para vocês uma atividade prática aqui, que a gente tem no livro, tá? Bem legal. O livro está cheio de coisas assim, atividades bem legais, práticas, mas eu vou escolher falar, para não me alongar muito. Tem aí atividade que vai trabalhar o caráter, atividade que vai trabalhar o autoconhecimento, a resiliência, a capacidade da criança de aceitar desafios, atividades de uma maneira bem prazerosa, um convívio bem gostoso. Você vai então com a sua classe, com o seu aluno, com o seu filho, tá fazendo essas atividades. Em particular, eu queria falar aqui de uma atividade que ela tem como objetivo trabalhar o princípio da mordomia, tá, gente? Então, a atividade começa perguntando assim: devo me preocupar com o que eu penso? Para você trabalhar com seu aluno, eu devo me preocupar com o que eu penso? Olha, gente, certa vez estava dando uma aula numa escola dominical e eu percebi que o menino não olhava nos meus olhos. Eu sabia que ele estava com maus pensamentos. Eu perguntei de lado, só para ele ouvir, o que está acontecendo? O problema estava aqui, não deixava ele se concentrar na aula. E ele confessou que ele estava acessando site pornográfico, não estava bem. Gente, o pensamento é algo muito sério. E mordomia é pensamento, não é só mordomia das coisas, é do que eu penso. O que eu penso, eu já falei, a gente acaba fazendo e acaba se tornando quem você é. Então, essa atividade, vai fazer assim, olha, desenha aqui alguma coisa que você pensou e depois você fez. Você pensou e fez. E no outro quadrinho, você vai desenhar aquilo que você... Desenha aqui algo ruim que você pensou e acabou fazendo. Então, vamos deixar também a criança falar para você não só as coisas boas dela, mas as coisas ruins também. Porque a Bíblia é clara: confessai os vossos pecados uns aos outros. A criança tem que ter um lugar, alguém que ela confessa. O segredo não é bom. Todo mundo tem que ter alguém que você conta aquele segredo que você não tem coragem de contar para ninguém. E o professor, muitas vezes, é esse alguém na vida da criança. Então, através dessa atividade, a gente vai, então, trabalhar uma série de coisas, gente. E para facilitar para vocês, olha aí o outro slide que vai falar sobre o plano de aula. Esse é um plano de aula. Então, eu vou definir com o meu aluno o que é pensamento, tá? Não é aluno grande não, gente. É Fundamental 1. Eu vou definir com ele o que é pensamento. É muito importante que ele saiba o que é. Aí eu vou trabalhar o princípio da mordomia. E o plano é uma forma fácil de você unir a competência que você tem que ensinar com o princípio que é a essência, é o fundamento da sua filosofia dentro da abordagem educacional por princípios. Tá? Exemplo final aqui. Livro da criança.
No livro da criança, você também vai ter lá uma atividade, não sei se está aparecendo aí fácil para vocês, quem tem o livro está na página 40. Que passos que eu dou para resolver um problema? Olha só, que legal. Quanta coisa. A professora pode trazer um case, a professora pode bolar alguma situação, ela pode trazer um case para ser conversado por toda a classe. Está acontecendo isso, gente, como é que a gente vai resolver? Se você for, uma certa vez eu fiz isso, eu falei, se você fosse o prefeito da tua cidade, que melhorias você traria? Como é que você resolveria isso? Então chegamos à conclusão que o parque que tínhamos na cidade, eu morava no interior nessa época, ele era um parque que estava lá, não tinha nada de lazer. E para as crianças que não têm condições de ir num clube, algum shopping, alguma coisa assim, o parque da cidade é o lugar mais legal que eles têm para ir. Eles vão lá brincar com o cachorro. E aí as crianças começaram. A maneira da gente ter lazer nessa cidade é usar o parque de maneira diferente. Vamos colocar lá um pedalinho, vamos colocar lá uma pista, vamos colocar lá um lugar só para fazer uma feira. E começaram a vir as ideias. Então, assim, são formas que a gente oportuniza a criança a desenvolver a sua capacidade de iniciativa, sua criatividade, tomada de decisão, espírito investigativo, né, despertar a curiosidade dela. E assim, o plano de aula vai te ajudar tremendamente a você ter esse guia, ter esse norte, ter essa referência. Você vai usar a sua criatividade. Gente, esse material didático nada mais é do que uma oportunidade de inspirar vocês, porque vocês são muito criativos e vocês vão fazer atividades muito mais legais do que essas que estão aqui, eu tenho certeza. Sabe, gente, vocês vão fazer coisa bem bacana mesmo. Isso aqui vai dar só um norte, um referencial para vocês e vocês vão multiplicar essas atividades. Só que, assim, é muito importante quando a gente está começando, principalmente dentro da abordagem educacional princípios, a gente ter referenciais que nos ajudem a não cometer erros, que encurte nossos caminhos, que a gente possa fazer uma aplicação correta do princípio, que a gente possa trazer um versículo que está bem contextualizado dentro daquele princípio que a gente quer ensinar. Ok, gente? Então, assim, finalizando, tá? Esse é um material aí que a gente fez em parceria com a Seduc, que a gente espera que vai ajudar muitas crianças a trabalhar, a trazer à tona as emoções que precisam ser tratadas, a desenvolver habilidades, competências, mas o mais importante, a viver os princípios que Deus estabeleceu para que uma forma de governo equilibrada, justa e saudável seja vivida em todas as esferas da nossa vida. Na nossa vida como individualmente, na nossa família, na nossa igreja e na nossa sociedade. Ok? Juliana? Muito obrigada, Ana Bia. Sempre muito bom ouvi-la. E eu que já tive a oportunidade de ler o seu livro, revisar e participar de todo o processo de produção. Quero dizer para você que muitas verdades que você escreveu ali para crianças me trouxeram assim, um período de reflexão na minha própria vida sobre como eu lido com as emoções. Então, eu tenho certeza que esse livro e todos os planos de aula que estão disponíveis no site da editora, sem custo algum nenhum, os planos de aula já estão disponíveis ali, e nós temos o nosso site da editora Seduca, como adquirir esses livros, eles estão disponíveis exatamente para nos ajudar nessa missão de educar uma geração com caráter e competência, né? Queremos formar líderes servidores, e é muito importante essa questão de termos emoções saudáveis. Então, eu te agradeço muito, nós temos algumas perguntas, você pode realmente enviar mais perguntas ainda pelo WhatsApp, vocês que estão nos assistindo. A maior parte desses slides estarão disponíveis, uma parte desse conteúdo também no site da editora seduca.com.br, vou colocar aqui para vocês, e vocês vão poder baixar esse material. Nós temos uma parte do site onde nós temos recursos gratuitos, então vocês podem entrar, clicar, baixar, tem muito material bom disponível. Mas, Ana Bia, algumas perguntas para você. Okay. Uma pergunta, né? Como nós podemos aplicar, porque nós sabemos que os planos de aula estão disponíveis no site,
os professores poderão baixar e colocar nos seus fichários, né, para utilização. Como é um professor ou uma família educadora, nós temos pais nos assistindo, e esse livro é excelente, ele faz parte do currículo do Seduca, todas as nossas crianças, elas estão trabalhando as competências socioemocionais por meio desse livro, Trilhando uma Grande Jornada, e como é possível um pai ou um professor, eles elaborarem esse planejamento prático, como eles deveriam fazer, qual que é a tua sugestão, né? Ele baixando os planos de aula e tendo o livro disponível, como eles podem aplicar, como que você sugere, que seja uma vez por semana, você acha que pode ser livre esse tempo? Qual que é a tua sugestão? Então, inicialmente, ele foi planejado para ser aplicado uma vez por semana. Né? Claro, a mãe, o pai, o responsável vai ler o plano, né? Vai baixar lá do site, vai ler, e de repente ele vai ver assim, puxa, ela colocou essa atividade extra aqui, mas eu não gostei, eu vou fazer outra atividade extra. Agora, por exemplo, pais que ensinam em casa, você pode fazer mais vezes por semana, porque você tem mais tempo com a criança, né? Então, assim, se você está num contexto de escola formal, eu acho que não dá para ser mais do que uma vez por semana. Tá? Mas se você está num contexto assim de mais informal, na sua casa, ou às vezes até mesmo na igreja, você pode estar usando esse material da maneira e de quantas vezes você quiser. Porque eu estou sempre dando atividades extras. Então, por exemplo, tem uma atividade lá que a gente vai falar de planeta, Terra, e que eu falo assim, gente, quando eu terminar tudo isso, vamos fazer um painel bem bonito, bem grande com o planeta Terra e vamos colocar o que cada um colocou aqui. Então, esse tipo de atividade vai demorar, não vai ser rápido de fazer. Então, se você está em casa, você vai ter muito tempo, vai ser muito mais tranquilo você fazer essa atividade, né? Você vai demorar uma semana inteira trabalhando uma atividade só. Já na escola, você fica mais restrito ao tempo. Certo, ótima dica. Então, os pais poderiam trabalhar aquele tema gerador do livro, então, durante uma semana toda, naquela área, até por situações práticas que surgem no dia a dia da família, relacionada às emoções dos nossos filhos. Nós, na ICEP também, nós acreditamos que estamos formando uma geração de uma forma completa, de uma forma integral. E essa geração precisa ter emoções saudáveis, né? Nós podemos trabalhar, mesmo nas escolas, é importante trabalhar em aliança com a família. Então, os professores, eles podem sugerir atividades a partir do livro para serem trabalhadas em casa pelos pais, enquanto o professor, ótimo, ele trabalha aquilo em sala de aula, a família trabalha de forma integrada. Esse é o nosso objetivo na Editora Seduca, nós termos coleções onde possibilite o trabalho integrado entre família, escola e igreja também, né? Que bom, Ana Bia. Juliana, só uma observação aqui, que também, assim, as atividades não estão em ordem sequencial. Então, certo, se você sentir que você está, a sua classe ou o seu filho está no momento que tal atividade é mais importante ser trabalhada, não há problema nenhum, tá? Só para deixar claro. É verdade, muito bom. O André Lima, nosso capacitador da ICEP, também parceiro da Editora Cristã Evangélica, que tem materiais excelentes, está comentando ali no chat que o professor e os pais, nós somos currículo vivo para as crianças. Então, esse livro, quando nós formos falar sobre emoções para as crianças, na verdade, vai falar conosco mesmo, como nós trabalhamos com as nossas emoções. E nesse sentido, a Tatiane Nunes, ela enviou uma pergunta. Ela gostaria de saber o que fazer num ambiente no qual os professores, eles tenham essa dificuldade na área emocional, trabalhando muito mais no sentido competitivo do que colaborativo. O que você sugeriria para uma escola que tem esse contexto onde não existe essa aliança e, às vezes, até as emoções dos professores, até a gente está vivendo um tempo de muita fragilidade aí das nossas emoções, né? O que você nos daria de sugestão, Ana Bia, nesse sentido, de trabalhar esses mesmos temas com as nossas equipes de professores? Bom, a minha sugestão vai ser uma situação prática que eu mesma já vivi como coordenadora. Então, certa vez, eu assumi a coordenação de um grupo de uma equipe que era muito competitiva, e era uma escola pequena, com aquela visão assim, olha, se você não deixar o meu filho com a professora X, eu vou tirar ele da escola.
porque quer só aquele professor, porque aquele professor faz uns trabalhos lindos, a apresentação dele é maravilhosa no final do ano e tal. Então, eu acho que quando acontece uma situação dessa, cabe ao coordenador pedagógico, que é o líder da equipe, fazer nas suas reuniões com os professores um trabalho voltado para isso, para trabalhar essa questão, cooperação ou competição. A competição, gente, eu não sou contra, ela é saudável se ela for equilibrada, mas dentro de uma equipe não pode existir competição. O trabalho tem que ser colaborativo e existem muitas ideias, inclusive livros escritos sobre isso, de como você trabalhar a cooperação. Livros inteiros escritos sobre isso. Dinâmicas super bacanas, daquela do novelo, aquela do bambolê, que você tem que passar o bambolê um para o outro sem mexer com as mãos, só com o seu ombro. Então todo mundo tem que ficar muito agarrado um com o outro. Existe uma porção de coisa que pode fazer, mas uma coisa é certa, Tatiane, tem que ser feita alguma coisa, não pode ficar do jeito que está, porque o trabalho de uma equipe, de uma escola cristã, tem que ser colaborativo. E aí, o coordenador é o líder, é ele que tem que dar o tom, é ele quem tem que fazer, olha, você vai sentar junto para fazer uma pesquisa com esse professor, você vai ajudar, vocês vão trabalhar juntos, colocar duplas, e se é uma série multisseriada, como o Fundamental 2, quem é o líder de cada ano para trabalhar com os demais, mas algo tem que ser feito com certeza. É verdade, Ana Bia, obrigada. Uma outra pergunta que surgiu aqui é a questão da idade. Qual é a idade que você sugere, Ana, para nós trabalharmos esses temas, e especialmente o seu livro Trilhando uma Grande Jornada? Bom, eu acho que o ideal seria entre 6 e 8 anos, tá? Porque você olhando o livro, você pode pensar assim, olha, mas essa criança tem que estar muito bem alfabetizada para trabalhar o livro. Realmente, 7 e 8 anos é a idade ideal. Mas você pode fazer de maneira lúdica, de maneira muito assim, com desenho. As atividades que estão aqui não são difíceis, não são complicadas. E algumas delas eu até já testei com meu neto quando ele tinha 5 anos. Então eu sei que até uma criança que não está alfabetizada pode, mas é claro que o ideal é que a criança já esteja com 7 anos e possa então escrever as ideias e colocar as ideias dela no papel quando a atividade solicitar que seja feita através de escrita. Certo. Queremos convidar vocês que estão nos assistindo a curtirem a nossa página, né? Também entrarem em nosso site, não esquecerem que esse material estará disponível para vocês baixarem lá também. Nós recebemos uma pergunta, Ana Bia, que é a seguinte: como eu posso trabalhar este livro na disciplina de língua inglesa? O que você sugeriria nessa questão? E a escola, né, da Irlene, ela não é uma escola cristã de educação por princípios. Vocês que não conhecem a educação por princípios, nós fazemos parte da ESEP, né, e vocês podem conhecer a educação por princípios. Nós já vamos colocar o site da ESEP daqui a pouquinho na tela, e vamos ajudar vocês também a divulgar a educação por princípios nas suas escolas. Mas o que você sugere, Ana, nesse caso da língua inglesa? Bom, em relação à língua inglesa, eu quero dizer para a professora o seguinte: se você comprar o livro, você ler o livro inteirinho, tá? Você vai ver que ele vai te servir como uma inspiração para que a partir dele você mesmo possa elaborar essas atividades em inglês. Porque várias das atividades aqui, essas atividades são práticas, tá, gente? São bem práticas, são dinâmicas, elas envolvem grupos, elas envolvem, às vezes é só o aluno, porque ele tem que fazer uma reflexão individual, mas qualquer atividade que está aqui, a professora pode aproveitar e fazer na sala de aula dela, usando o tema inglês. Se quiser depois me chamar no privado e mandar uma mensagem para mim, eu posso te dar outras ideias de materiais que eu tenho em inglês que podem te ajudar a você aplicar tudo isso. O grande diferencial que eu quero deixar aqui, Juliana, eu acho que é muito importante falar isso agora, porque um certo lugar que eu dei essa palestra, tá? Num evento regional da ESEP aqui, várias pessoas me perguntaram assim: isso é possível aplicar? Duas perguntas importantes. É possível aplicar em contexto não confessional? É possível.
É possível você comprar esse livro e você aplicar num contexto, mas você vai ter que ter a permissão, porque você vai ter que falar de Deus. Se você não tem permissão de falar de Deus, você vai usar esses princípios, mas você não vai dizer quem é o autor desses princípios, porque cada um desses princípios está fundamentado na palavra. Segunda pergunta importante que tem a ver com a questão do inglês, tá? Tem muitos materiais, Juliana, por aí, e materiais bons de trabalhar competência socioemocional. Sabe, Augusto Cury, em agosto do ano passado, lançou um livro sobre as competências socioemocionais, e tem outras editoras aí lançando. O que eu estou falando, a minha proposta é: somos escolas com liberdade de falar sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus, as suas características, o seu caráter. Então, se nós temos essa liberdade, vamos usar o material que seja que flua esses princípios. Porque se a gente está num contexto que pode, por que a gente não vai fazer? Agora, quem não está num contexto que pode, vai ter que usar os princípios e não vai ter que falar quem é o autor dos princípios, né? Essa é a parte triste da história. Mas a professora de inglês pode me chamar depois, porque eu tenho um material bem legal em inglês que eu posso indicar para você, tá bom? Tá joia, Ana. Nós estamos colocando o nosso número do WhatsApp, vocês podem colocar mais perguntas, questionamentos, nós iremos encaminhar para a Ana Bia, né? Só corrigindo, a escola da Irlene, ela é uma escola de educação por princípios. Se a escola de vocês ainda não é associada à ICEP, a ICEP é responsável pela educação por princípios no Brasil, e também nós temos muitos projetos missionários que vocês podem fazer parte, nos apoiar. Está aqui o nosso site, aicep.org.br. A abordagem educacional por princípios, ela traz muito, ela agrega, né? Ela é uma abordagem que contribui para a formação dos nossos professores nessa área que nós estamos falando hoje, né, em relação às competências socioemocionais, mas todas as áreas do conhecimento, elas podem ser ensinadas para os nossos alunos a partir de uma ótica bíblica, de uma ótica cristã, e a ICEP, ela está aí para nos ajudar e ajudar as escolas de educação por princípios, e a editora Seduca, assim como a editora Cristã Evangélica, a editora Magodei, nós temos algumas editoras parceiras da ICEP que têm nos ajudado nesse momento da produção de currículos e materiais que vêm nos ajudar na aplicação dessa abordagem educacional. Você quer falar um pouquinho sobre a ICEP, Ana Bia? A proposta, assim, o que eu gostaria de falar é que se você deseja realmente viver uma confessionalidade, se você deseja realmente na sua escola abraçar uma filosofia, né, bem fundamentada na palavra de Deus, uma metodologia que é reflexiva, que pensa, que ensina o seu aluno a pensar biblicamente, e um currículo que realmente seja revelador de quem é Deus, né? Porque uma abordagem precisa de uma filosofia, de uma metodologia e de um currículo cristão. E se você deseja isso, então procura a ECEP, porque o objetivo da ECEP é colaborar com você, te ajudar, é treinar seus professores, é publicar materiais que ajudem você a viver com intensidade e com profunda confessionalidade dentro da sua escola cristã. Muito bom, Ana Bia. E nós temos também hoje currículos, né? Vocês podem entrar no site da editora, coleções que algumas pessoas estão perguntando sobre as crianças da educação infantil. Nós temos a coleção Sementes de Amor, nós trabalhamos também com base na abordagem educacional por princípios, e entram essas temáticas, como nós falamos agora. Estamos desenvolvendo a coleção para o ensino fundamental, então existem muitos materiais hoje que podem nos ajudar nessa caminhada de aplicação da educação por princípios, tanto na família, quanto na igreja e mesmo nas escolas, tá bom? Nós agradecemos muito a participação de todos, agradecemos especialmente a participação da Ana Beatriz Rinaldi. Nós estamos, Ana Bia, com várias capacitações, aí toda semana nós temos montado grupos. A princípio nós usávamos o programa Zoom, em alguns momentos nós usamos, são capacitações para um grupo menor, e nós agradecemos todos que estiveram conosco aqui durante esses momentos. Eu vou compartilhar aqui a próxima capacitação que nós teremos, depois entra no nosso site, na próxima terça-feira, às 14 horas, estaremos também com vocês aqui,
pelo Facebook, vamos divulgar, né, qual vai ser o canal, se pelo Facebook ou por alguns programas com salas internas, mas curtam a nossa página, contem conosco nessa caminhada. Juliana, posso aproveitar para fazer uma propaganda também? Pode, aproveita, Ana Bia. Se tem educadores aí me escutando, na semana que vem a gente vai ter também na ESEP, vai divulgar através do Face da ESEP e das nossas mídias sociais, do Instagram, uma capacitação de como atividades criativas pedagógicas para cada segmento. Vai ser na semana que vem, tá bom? Na quarta-feira. A gente vai mandar, fica atento aí nas mídias. Isso, então acompanhe, nós sempre compartilhamos as notícias da ESEP em nossa página também, tá bom? Muito, muito obrigada, fiquem com Deus, e nesses momentos que nós estamos todos em casa, vamos estudar, né, e ensinar os nossos filhos e essa nova geração, tá bom? Obrigada, Ana Bia, obrigada a todos, um grande abraço a todos.